Olá! Olá, boa tarde. Me chamo Vitória. Oi, doutora Karine, eu sou a Ticiane. Eu sou a Nicole. E eu sou a Lara. Faltou a Daphne, que não está aqui presente hoje. A gente está aqui na nossa sessão de foto do meio período. E a gente veio agradecer o seu vídeo, né, com as instruções da entrevista que a Tici mandou, as mensagens. A sua colaboração e a sua disponibilidade para nos ajudar. A gente agradece pela sua colaboração, a gente agradece pela senhora acreditar no nosso trabalho. A gente não tinha mandado antes, porque realmente esse período foi muito doido. Mas hoje a gente se produziu para agradecer a senhora. Então, eu agradeço muito a doutora Karine pela senhora ter colaborado com a gente. A nossa apresentação foi muito legal, foi muito legal. Os professores porque Eles ficaram nós conseguimos o vídeo. Então, a gente agradece muito por a senhora ter acreditado na gente, por a senhora ter conversado com a gente, ensinado a gente, por a senhora ter não medido esforço, não medido esforço. E ter também contribuído com o nosso aprendizado, né? A gente aprendeu muita coisa com os vídeos. E ainda ensinou, né, pra turma sobre Sobre a litose. sobre o site lá, que é A Associação Brasileira. sobre a Associação Brasileira de Linhas. Nem todo mundo conhecia. Quem mais Essa conhecia é era a a parte de periodontia, né? Mas os outros não conheciam, então todo mundo conheceu e foi muito legal. Então a gente agradece muito a senhora, de verdade, doutora Karine. E é isso. Obrigada. Sucesso para todas nós. Beijo. Eu sou a Karine Magalhães, eu sou cirurgiã dentista, sou da cidade de Goiânia, Goiás e sou presidente da Associação Brasileira de Halitose. A convite da Comissão de Odontologia do 5º período da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, hoje eu vou responder para vocês 11 perguntinhas sobre a halitose. Então vamos lá que a gente tem muito assunto. Bom, primeiro, o que é a halitose? A halitose é um desagrado olfativo. Por exemplo, quando a gente sente um cheiro ruim vindo do nariz ou da boca de uma certa pessoa, isso é considerado halitose. Independente se é porque a pessoa está muito tempo em jejum, se é por desequilíbrio microbiano, ou seja, qualquer desagrado olfativo que venha da boca ou do nariz é considerado halitose. Quais são as causas e como a gente pode identificar no nosso dia a dia? Bom, o ano passado a associação teve uma campanha que foi de tema mau hálito. Na dúvida, pergunte. Por que isso? Porque muita gente às vezes sente o gosto amargo, gosto ruim, que em Goiás a gente usa o termo cabo de guarda-chuva e às vezes a pessoa está achando que tem mau hálito, ou seja, que o hálito está desagradável, alterado, mas ela nunca tem coragem de perguntar. Então a melhor forma para a gente lidar com isso é perguntando para quem convive com a gente no dia a dia se o nosso hálito tem ou não alguma alteração. E nós que somos cirurgiões dentistas, vocês que são estudantes de odontologia, que estão se preparando para isso, a gente tem que perguntar, tem que colocar essa pergunta na anamnese da gente, se a pessoa sente que tem um hálito alterado, se alguém já falou para ela em alguma situação. E aí, com a avaliação clínica, a gente vai chegando ao diagnóstico preciso sobre se ela tem um hálito, uma halitose contínua, transitória, intermitente. Então, é assim que funciona. E sobre os enxaguantes bucais, se eles podem alterar o nosso hálito, de uma certa forma, sim. Por quê? Nós sabemos que a maioria dos enxaguantes são antimicrobianos, ou seja, a gente tem que identificar primeiro qual que é a necessidade do nosso paciente. É um paciente que tem doença sistêmica, tem doença bucal, para que finalidade que a gente vai prescrever um antimicrobiano? E querendo ou não, a gente sabe que substâncias químicas, elas podem fazer o bem, assim também como podem ter algum benefício para a saúde bucal. Dentre elas, eu posso destacar a descamação das células bucais, ou seja, da nossa mucosa.
As bactérias que fazem essa alteração de hálito, elas são proteíno-dependentes, ou seja, elas se alimentam de matéria orgânica e essa descamação que vem excessivamente das nossas mucosas, do lábio, das bochechas, debaixo da nossa língua, do nosso palato, tudo isso pode interferir. Então, o enxaguante bucal, ele pode sim ser prescrito, mas a gente tem que ter um bom senso de necessidade. Qual é a necessidade? É para a finalidade de gengivite, de periodontite, o paciente tem candidíase bucal, ele tem risco alto para cárie, ele tem halitose. O que a gente quer controlar? Então, os enxaguantes bucais, eles fazem sim parte do nosso tratamento, muitas vezes da halitose. E os problemas estomacais, eles podem interferir no nosso hálito? Essa é a pergunta mais frequente. Todos nós, hora ou outra, principalmente quando somos desinformados, acreditamos que o mau hálito vem do estômago. Não é raro eu e outros colegas da Associação Brasileira de Halitose escutarmos que eu fui no dentista, o dentista recomendou que eu fosse ao gastro para fazer uma endoscopia, que com certeza eu tenho refluxo ou tenho gastrite. Não, é pouco provável que o sistema gástrico venha fazer halitose. Ou seja, a gente, quando está em período de jejum, a gente pode ter sim o hálito alterado, mas quando a gente come, já escova os dentes, é para o hálito melhorar. Então, quando a gente está um longo período, a gente começa a ter uma queima dos ácidos, né? Na verdade, a gente produz ácidos graxos, a gente começa a ter uma queima de gordura para levar energia para o nosso organismo. Então, o mau hálito um pouco tem a ver com a halitose. 1% só das causas que são referentes às desordens gástricas. E lembramos que H. pylori também não tem correlação com a halitose, tá bom? Que é uma bactéria bem frequente encontrada quando se faz biópsia, quando se faz o exame de endoscopia. Quais são as repercussões na clínica e na vida pessoal? Bom, o que eu posso falar para vocês é que hoje nós sabemos que 32% da população mundial tem halitose, ou seja, é um número muito grande. A halitose é um problema de saúde pública, pouco falado nas universidades, nas escolas de atualização. Então, nós temos a Associação Brasileira, que tem membros em quase todos os estados do Brasil, e assim nós fazemos um trabalho de formiguinha, de conscientizar a população ano após ano. E todos os anos nós temos eventos de ordem científica, Encontro Brasileiro de Halitose, Encontro Científico de Halitose, temos a Campanha Nacional de Combate ao Mau Hálito, dentro da própria associação temos o Programa de Educação Continuada da ABA, que é para associados, que pode ser cirurgião dentista, pode ser médico, pode ser estudante de odontologia. E aí, nessa forma que a gente desenvolve esse trabalho, para conscientizar a população de que as pessoas sofrem e sofrem muito com a halitose. Primeiro, pela insegurança de conversar de perto com outra pessoa, de se relacionar. Muitas vezes ela deixa passar oportunidades por medo de conversar e o hálito ruim sair pela boca. Nós também temos o problema que o quê? Essas pessoas, normalmente, quando aguardam muito tempo para tratamento ou que ficam subdiagnosticadas, elas ficam mais entristecidas, se isolam, então o convívio social reduz devido a isso. Então o problema psicológico, as desordens psicológicas, elas são consequências mais sérias do que nós temos na halitose. O diagnóstico da halitose, como que ele é feito, né? Como nós, profissionais da odontologia, podemos fazer o diagnóstico clínico, como o paciente consegue reconhecer que tem mau hálito. Bom, a questão do diagnóstico clínico, ela deve se basear primeiro numa anamnese muito bem feita, ou seja, temos que conhecer a história de saúde desse paciente, que é a história médica, a história bucal, o que aquele paciente passou até chegar na gente. O exame clínico, ele é de extrema importância. Quando a gente avalia a boca do nosso paciente,
a gente já começa avaliando os lábios, as mucosas da boca, a língua. Então a gente tem uma gaze, segura a gaze, puxa na pontinha da língua, dobra a gaze ao meio, segura a pontinha, puxa para ver lá na parte posterior mesmo da língua, que é onde se deposita muito biofilme. Fazemos sondagem periodontal, muitas vezes a gente precisa de usar o fio dental, o paciente tem queixa que às vezes o fio dental sai com mau cheiro. A gente precisa fazer todas as observações, muitas vezes solicitar exames de imagem, exames laboratoriais. Então a gente tem que ter certeza como que está a saúde daquele paciente, mas não para por aí da gente avaliar dentes, as partes duras e moles. Nós temos que avaliar a função salivar. Quanto de saliva aquele paciente produz? Então a gente faz um exame que se chama cialometria, que a gente verifica a quantidade, a qualidade, qual que é a viscosidade, qual que é o pH. Então tudo isso é necessário para a gente fechar um diagnóstico de halitose. Como que reconhecer que o paciente tem? Primeiro perguntando. Então, se o paciente não vem com essa queixa específica, pergunte para ele. Você tem sentido o seu hálito alterado? Qual momento? Alguém tem te falado que isso está acontecendo? Você sente gosto ruim? É gosto de quê? Você tem sentido sua boca seca? Precisa tomar água com grande frequência? Tem dificuldade para conversar? Por quê? Quando a gente não tem saliva na boca, normalmente a gente tem muita dificuldade. E como vocês sabem, a saliva ela é fundamental na nossa saúde bucal. Então ela tem proteção antimicrobiana, então ela ajuda a gente bastante a depurar micro-organismos, resíduos alimentares, fora as outras proteções, né, as funções que a gente tem das glândulas salivares maiores e menores. Qual é a relação da halitose com o periodonto? É de extrema importância. Nós sabemos que hoje a cárie ainda é prevalente, mas as doenças periodontais também. Então a gengivite, a periodontite, tudo isso contribui. As bactérias que fazem a halitose normalmente são as mesmas bactérias que fazem as doenças periodontais. Então, o periograma, o exame clínico da condição gengival do paciente, a história que ele nos conta de como que ele faz higienização, a orientação de higienização para o paciente é fundamental na prevenção da halitose. Então, eu considero o periodonto de extrema importância para o tratamento e o diagnóstico da halitose. Quais são as formas de tratamento e prevenção da halitose? A prevenção, ela começa com as visitas regulares ao consultório do cirurgião dentista. Vocês que são acadêmicos, que estão aí na faculdade, começando o clínico, já começaram. Então é fazer já a partir do primeiro dia de clínica, já ter respeito, levar em consideração todas as queixas que o paciente te disser, não subestime o que o paciente te relata. Então essa é a melhor forma da gente começar a prevenção. Se a gente orientar o paciente sobre o uso de fio ou fita dental, limpeza dos dentes, escovação, escova interdental, escova unitufo algumas vezes, escova de língua, produtos para higiene, os enxaguantes, a hidratação dos lábios, a ingestão de água, a importância da boa alimentação, da prática de atividades físicas, ou seja, é tudo relacionado. Corpo e boca, eles não se separam. Então a prevenção começa por aí. E na dúvida, volto mais uma vez. Pergunte a pessoa, você tem que estimular a pessoa a perguntar para outra em casa se ela sente que o hálito dela está alterado. E sobre tratamento, o tratamento ele é realizado de acordo com o diagnóstico. Mas todo e qualquer bom tratamento da odontologia, o ideal é que a gente comece pela regulação da saúde bucal, ou seja, a gente coloca a casa em ordem, né, entre aspas, a gente devolve, no caso, remoção de biofilme dos dentes, de cálculo dental, de biofilme lingual visível. Então a gente cuida de todas as desordens bucais para ver se, por exemplo, às vezes a gente tem próteses mal adaptadas, está fazendo alguma ferida, restaurações desadaptadas que às vezes podem sim fazer uma gengivite ou às vezes uma periodontite. Às vezes a pessoa tem fístula, então muitas vezes a gente precisa tratar no canal. O estímulo salivar também ele pode ser realizado no tratamento de halitose.
Então nós temos eletroestimulação, laser terapia como estimulantes de glândulas salivares. Nós temos diversas situações que a gente pode contribuir, inclusive a terapia fotodinâmica, que é uma terapia que a gente usa para redução de micro-organismos, especificamente dentro das bolsas periodontais e também sobre a língua. Qual a relação do fumo com a halitose e por que os fumantes têm mau hálito? Bom, como nós sabemos, quem fuma tem grande propensão a fazer algum tipo de doença bucal, seja doença periodontal, seja o câncer. Então temos que conscientizar. Hoje, do que eu observo na minha prática privada de consultório é que cada vez mais as pessoas estão abandonando os fumos, a não ser agora essa nova onda, né, que o pessoal até brinca, fala que tá usando pendrive, fumando pendrive. E aí esses cigarros, essas fumaças em geral, essa nicotina, todo esse fumo faz mal para a mucosa. Então a gente tem uma redução de fluxo salivar dependente da quantidade de fumo que a pessoa consome. Ou seja, se temos uma redução salivar, temos uma diminuição de fluxo, que uma redução de proteção da saúde bucal. Paciente que fuma, ele tem mau hálito? Normalmente o hálito dele, o cabelo, as coisas da casa dele, o carro, às vezes até cachorro, tem odor a cigarro. Então esse odor, ele só cessa se a pessoa deixar realmente de fumar. Como que a gente instrui as pessoas com dificuldade motora na higienização? Bom, é o mesmo passo para todo e qualquer, seja para halitose, seja para a saúde bucal em geral, para qualquer doença, é a mesma orientação. Então, é controlar, monitorar, se preciso for, às vezes você tem que levar o paciente 2 vezes no mês, a cada mês, a cada 3 meses, até ver que ele está bem acompanhado. Outras vezes, se ele tem um cuidador, um responsável, um enfermeiro, um assistente que está lá cuidando dele, ele precisa, essa pessoa precisa de receber as mesmas orientações que você passaria para ele. E por último, a 11ª pergunta: como falar para o paciente que ele tem halitose? Bom, eu sei, é claro que essa não é uma tarefa fácil, mas a gente deve ter empatia, respeito, se colocar no lugar. Eu não sei você, mas eu gostaria de ser avisada. Por quê? Hora ou outra nós podemos ter halitose. Não é porque somos profissionais da odontologia que a gente não pode passar por isso. Todos podemos passar por algum tipo de desequilíbrio microbiano. Então, a gente comunica de uma forma bem tranquila, a sós com a pessoa. Fala assim: olha, tenho sentido que seu hálito está alterado, eu te encontrei uma vez, eu senti naquela ocasião, agora estou sentindo novamente. Provavelmente tem alguma alteração acontecendo dentro da sua boca. O ideal é que você procure um cirurgião dentista, veja se você identifica o que está acontecendo com esse profissional. Se não, existem profissionais qualificados, que são até indicados pela Associação Brasileira de Halitose. Esses profissionais podem te ajudar. Então eles têm equipamentos, eles fazem exame de saliva, vão fazer exames muitas vezes diferentes do que o cirurgião dentista clínico ou especialista em outra área pode fazer. Eu sei que tem tratamento, então procure essa ajuda. Se você quiser, eu posso estar monitorando o seu hálito com você. Isso não é vergonha, você está passando por isso, eu também posso passar. Então explica, seja calmo, seja paciente. Não use palavras pejorativas do tipo: percebi que você tá com bafo horrível, nossa, sua boca tá com mau hálito, né? Evite palavras negativas. Então fale em alteração, em qualidade do hálito, que não está bom, mas assim, se puder, seja gentil, o máximo possível que você der conta, tá bom? E aí fica o meu convite para vocês para se associarem à Associação Brasileira de Halitose. Lá no site, que é o www.abha.org.br, nós temos o Associe-se. O estudante de odontologia, ele pode se associar por um preço bem pequenininho, bem baixinho. Será um prazer ter vocês como colegas dentro da associação. Agora, em maio, nós teremos o Encontro Brasileiro de Halitose.
que será no Congresso Brasileiro de Halitose, na verdade, que será no CIOSE, lá no Ceará, nos dias 7 e 8 de maio. Contamos com a participação de vocês, deixo o meu abraço, parabéns pelo trabalho, estou sabendo do OdontoCast, né? Parabéns por divulgar a odontologia. A odontologia é uma profissão maravilhosa, que tem mercado para todo mundo. É a gente trabalhar com respeito, com empatia e levar o assunto de todas as áreas muito a sério, porque na verdade o que importa é a qualidade e o bem-estar dos nossos pacientes. Um beijo grande, um grande abraço para vocês. Até mais.